classe artística por causa da pandemia não é somente no Brasil, é no planeta. E realmente, medidas que podem ser tomadas, poderiam ter sido tomadas, poderiam talvez ter alterado a situação da classe artística, principalmente daqueles que estão trabalhando nos bastidores, aqueles que estão fazendo aquele trabalho invisível para que um espetáculo ou para que uma realização artística aconteça, teria um impacto menor se tivéssemos qualquer atitude que transformasse o presencial em digital em 24 horas. Eu digo, por que em 24 horas? No caso da saúde, pandemias, países que adotaram sistemas contra a pandemia 24 horas após o início, praticamente 24 horas ou 48, o que seja, no momento exato, esses países tiveram um resultado melhor. No nosso caso, o presencial para o digital, para o online, para o live, que os artistas iniciaram praticamente espontaneamente. E agora viralizou. Hoje o live está em todos os lugares. Mas os artistas tiveram a atitude de mudar a sua visibilidade através do presencial para o online. Mas se houvesse uma regulamentação, e essa regulamentação, principalmente através da Lei Rouanet, 24 horas após todos os teatros do Brasil terem sido fechados, que foi no dia 12 ou 13 de março, se não me falha a memória, se no dia 15 nós já tivéssemos uma atitude nesse sentido, realmente nós estaríamos numa situação mais privilegiada, principalmente beneficiando os menos privilegiados no campo da classe de espetáculos, de produção artística, enfim. A minha opinião é que, infelizmente, nós tivemos tantas mudanças na Secretaria de Cultura e não pôde ter uma resolução definitiva com relação à palavra cultura. E eu digo, cultura é a alma de uma nação. E eu defendo a alma de uma nação e é o nosso maior produto de exportação, a cultura brasileira. Quando a gente fala em economia criativa, eu acho importante a gente falar sobre alguns números, né? Numa reportagem recente do Globo, dessa semana passada, nós temos aí que o setor da economia criativa emprega 5% dos trabalhadores formais no Brasil. Ou seja, isso equivale a mais ou menos 5 milhões de pessoas. Numa reportagem do El País, no final de 2019, nós temos o dado de que em 2018 o setor da economia criativa movimentou 170 bilhões de reais. Ou seja, quando a gente fala em cultura, a gente está falando de algo que contribui e de maneira efetiva para a economia do país como um todo. E o que a gente tem visto é uma ação quase que nula do poder público em relação a este setor. Existe uma polarização da questão ideológica e acho que isso a gente pode conversar num outro vídeo e todo o debate que a gente teve durante as eleições sobre a questão da Lei Rouanet, isso também é um outro debate que eu acho que a gente tem que ter, mas fundamentalmente eu acho que a gente tem que retomar esse lugar de entender que a cultura é parte da formação do cidadão, é parte da formação de um cidadão integral. A cultura, ela está em todos os lugares, ela está desde as manifestações artísticas que estão ligadas à questão de questões artesanais, de festas populares regionais, até na produção, né, de espetáculos teatrais, de espetáculos de dança, de orquestras, de produtos audiovisuais.
E tudo isso é parte fundamental da nossa formação de cidadã e da maneira como o mundo também nos vê. Nós não estamos apartados no mundo, nós somos parte dele, e desde o começo a cultura desde o começo da civilização, ela é parte fundamental dessa formação do indivíduo. Nesse momento em que nós estamos em casa, evidentemente as pessoas que podem estar em casa, que têm esse privilégio de estar em casa, eu li também uma reportagem essa semana de que um dos serviços de streaming teve um aumento exponencial dos seus assinantes. Isso nos dá um dado para a gente pensar de que, né, nesse momento em que nós estamos recolhidos, nós estamos vendo mais séries, nós estamos vendo mais filmes, nós estamos escutando mais música, muitas vezes conseguindo colocar a leitura em dia, ou as crianças estão vendo desenhos, estão vendo materiais, né, feitos para suas idades. E tudo isso é feito por artistas, tudo isso é feito por equipes geralmente muito grandes. Hoje, quando eu penso em fazer um espetáculo, e é um espetáculo pequeno, né, um monólogo, por exemplo, eu emprego direta e indiretamente no mínimo 20 pessoas, porque a pessoa de criação de figurino que eu contrato, ela vai contratar uma costureira ou um costureiro para fazer isso, essa pessoa vai ter que comprar pano, ou seja, uma cadeia que ela não se encerra em si mesma, ela é parte do todo. Então, o que nós vemos hoje é um desamparo. Nós temos ações emergenciais da Prefeitura de São Paulo, ações emergenciais do governo de São Paulo, e essa semana a gente espera que, de fato, os deputados aprovem aí a PL proposta. Isso é importante falar, né, por deputados, para auxílio emergencial dos trabalhadores da cultura, porque na Secretaria Especial da Cultura, não é mais, né, nós não temos mais um ministério, ele foi destituído por este governo, mas na Secretaria de Cultura hoje nós não tivemos nenhum tipo de ação feita no sentido de manutenção da cultura brasileira, infelizmente. Então nós estamos esperando aí, né, o posicionamento da ex-secretária especial de Cultura, da Regina Duarte, para colocar o que ela fez aí nesses 2 meses e meio em que ela esteve à frente da Secretaria Especial de Cultura, e estamos esperando rezando para que o novo secretário que entre olhe de maneira mais humana para esse setor que é tão importante para o desenvolvimento aí do país como um todo. Bom, e eu vou falar um pouquinho sobre esse impacto que o Covid trouxe para nossa área, né? E na verdade trouxe para a nossa área, mas todas as outras áreas são entrelaçadas aí, também sofreram juntos, né? Sofremos juntos. E é o seguinte, eu tinha... Foi de repente, né? Eu tinha uma agenda completa, a agenda dos meses aí pra frente estava cheia de eventos, cheia de bares marcados e tudo mais. E quando veio essa pandemia, os eventos, né? Os bares cancelaram tudo, assim. Somente aqueles que tinham contratos que a gente adiou, né? Para poder ficar bem para todo mundo. Que era algo que a gente não estava previsto, né? E os bares, assim, mais ainda que de imediato, né? Porque eles foram, por decreto, eles tiveram que fechar também e por conta do isolamento, se cuidar de todo mundo, de toda a população, né? Dos seus funcionários e tudo mais. Então tiveram que fechar as portas aí, ou trabalhar de uma outra forma, né? Fazendo delivery e tal. Mas isso impactou bastante, né? Porque aí não tinha público, não tinha como a gente trabalhar. E a gente depende disso, né? Então foi completamente desastroso, porque pegou a gente de supetão. Fazendo com que a gente não tivesse se preparado, né, para isso, né? Mas eu penso o seguinte, tem um lado... Tirando o lado ruim, a gente trabalha pensando no lado positivo da coisa, tem um lance do quê? Da gente olhar mais para
para a gente e olhar também para o próximo, para os outros, não só para a nossa nação, não só para a nossa cidade, mas para o mundo inteiro, né? Para a gente pensar em se cuidar, em se preservar, em tentar ajudar as pessoas de alguma forma, não sei, com as habilidades que a gente tem ou vai adquirindo conforme vai passando esse tempo. Por falar em adaptação, uma das formas que eu tenho feito para poder divulgar ainda o meu trabalho, eu já vinha fazendo um tipo de divulgação nas redes, né? Dos meus vídeos, dos meus trabalhos, né, os meus posts e tal, tanto no meu canal do YouTube, e no Instagram e no Facebook, na minha página e no meu perfil também. Tenho divulgado os trabalhos. Eu já vinha divulgando. Mas agora mais é um pouco mais intenso, né? Porque é a única ferramenta que sobrou, a única forma de divulgação. E eu estou buscando outras habilidades para poder agregar a esse trabalho, né? Que eu posso, que pode ser tanto aqui pela internet ou se voltar ao normal, que é coisa que eu não sei quando volta. A gente não tem, não é nada certo, né? A gente não tem uma data, né, específica, então é até tudo se normalizar, todo mundo ficar curado e tudo mais. Então, para isso que a gente tá respeitando esse isolamento também, né? E, mas não deixando de trabalhar, não deixando de buscar conhecimento, de buscar informações na internet, informações que a gente possa, eu digo por mim, assim, no meu caso, divulgar o meu trabalho. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito algumas lives. E nessas lives eu divulgo tanto o meu trabalho, eu procuro divulgar o trabalho de outros artistas também. E aí um vai ajudando o outro. Criei até um grupo onde os artistas podem divulgar as suas lives, né? E vai chamando o público, né? Vai atraindo mais pessoas. E nas minhas lives eu tenho divulgado também alguns parceiros, né? Alguns comércios que estão fazendo um trabalho de delivery, né? Que fecharam as portas, mas continuam fazendo o delivery. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho divulgado o banner deles, a informação na tela, esse tipo de coisa, para para fazer uma troca, né? Eu divulgo eles e eles me ajudam de outra forma. Então é uma forma de trabalho também da internet. É um novo mercado e tudo que é novo, até o pessoal aderir, né? Vai levar um tempo, mas é bom a gente já começar a trabalhar antes para quando chegar esse tempo a gente estar preparado. É sempre constrangedor a gente, todo artista, ter que tentar explicar por que a arte é essencial, por que a arte é importante, por que ela faz parte do nosso dia a dia, dos nossos atos, das nossas relações, das nossas resoluções. De qualquer forma, eu vou tentar fazer uma pequena explicação. Pesquisando a história do ser humano, nós vamos retornar até a formação das pequenas sociedades, das tribos nômades de caçadores, da formação das espécies, do Homo erectus, do Homo sapiens. E chega-se à conclusão de que dessas espécies, a única que sobreviveu, a única que resistiu no processo evolutivo foram os Homo sapiens. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que a grande conquista dos sapiens, a diferença entre as outras espécies, é que o sapiens conseguiu desenvolver, por um gatilho, por uma circunstância, por um acidente de percurso no desenvolvimento das eras, ele conseguiu desenvolver o poder da imaginação. A imaginação foi, vamos dizer assim, a arma que os sapiens conseguiram para se organizar. E a partir daí, nós temos a criação a construção das sociedades organizadas, através da imaginação. A imaginação, ela desenvolve a criação, a organização. E a partir daí, nós carregamos essa herança
evolutiva, que é a imaginação. Então, todos nós estamos impregnados do poder da imaginação. Todos nós, e a imaginação é a essência da arte. Então, todos nós carregamos, num certo nível, a capacidade de nos expressar através da imaginação, através da arte. Então, fica difícil, numa situação como essa, em que o recolhimento, o isolamento nos leva a ser mais reflexivo. Nós não conseguimos viver sem uma música, sem um filme, sem o teatro, sem uma obra de arte. Nós, da área cultural, já vínhamos sendo dizimados por políticas nefastas, por políticas de arrasamento da nossa área. Nós passamos por épocas muito difíceis, não é? Na época da ditadura militar, depois veio a era Collor, e agora estamos nesse momento trágico em que a mediocridade, a ignorância desses governantes, fazendo com que o que nos restava ainda de aparelhamento, de cultura, fossem desmontados, fossem arrasados. Esse momento atual é um momento muito difícil para nós. O teatro, ele se sustenta em 2 pilares. Muito simplesmente, muito superficialmente, o espectador e o ator. Sem um desses polos, o teatro não existe. E como é que nós vamos realizar a nossa arte, a nossa profissão, sem um desses polos? É impossível. Com esse recolhimento, com esse isolamento, não tem condição. As pessoas não podem sair, as pessoas não podem ir ao teatro. E o ator também não pode sair, não pode realizar o seu trabalho. E com essa política nefasta, desorganizada, do controle dessa epidemia, eu acredito que isso vai durar um bom tempo, talvez um longo tempo. Porque, de uma forma ou de outra, se aparecerem, se surgirem respostas a essas pesquisas que estão fazendo, se encontrarem um remédio, uma vacina, mesmo assim, o retorno do público aos teatros vai ser demorado. E como é que nós vamos sobreviver? Não sabemos. A reflexão, ela vai até um limite. Porque o que é que vai acontecer? Quanto tempo vai durar? Alguns colegas e associações que resistiram a esse desmembramento da nossa cultura estão tentando encontrar soluções, mas ainda sem muita eficácia. Não sabemos que caminho tomar, não sabemos como agir, como reagir. Então essa é a nossa situação atual. Especificamente o teatro. Estamos paralisados, estamos imobilizados e sem perspectiva. Eu espero que tudo isso termine logo e que nós possamos, nesse processo de recolhimento, organizar o nosso ressurgimento com a ajuda de vocês, do público, para que juntos nós consigamos realizar uma descoberta, um caminho, uma solução para a nossa cultura. Em princípio, estamos todos, né, nesse isolamento
acreditando que é o que realmente a gente tem que fazer, e muito preocupados, né, pela situação toda. E no nosso caso específico também reforçada uma incerteza. A gente já normalmente já vive um pouco na incerteza. E agora muito mais, porque as atividades culturais e de entretenimento foram algumas das primeiras que pararam e não se sabe também quando e de que forma vão ser retomadas, né? Então essa angústia a gente vive também por conta disso. E enfrentando as dificuldades mesmo, que é de não estar podendo exercer a profissão. No meu caso particular, eu ainda mantenho contato com os meus alunos, com os corais, né, fazendo atividades assim à distância. Mas as outras que envolvem ensaios, gravações, filmagens, espetáculos, essas todas não, mostras, festivais, enfim, essas todas não podem acontecer agora. E também para os artistas que não têm a atividade de ensinar no seu dia a dia, que eles fazem um trabalho focado na performance, na produção, na apresentação, para esses profissionais também esse período está sendo ainda mais complicado. E a gente observa, por outro lado, que a arte em geral está mais presente ainda na vida de cada indivíduo, de cada família que está podendo e fazendo o isolamento social, que acaba sendo algo que alimenta a gente, que equilibra a gente, porque de fato a arte sempre foi e sempre será uma necessidade humana. Por mais que às vezes a gente se esqueça disso ou embarque em histórias mirabolantes, né? E a gente convive isso pensando historicamente, né? Os artistas convivem com essa ideia também que paira, né? Para uma parte pequena das pessoas, eu imagino, de que, né, a arte não serve para nada. Realmente, aparentemente não serve para nada, mas sem arte, como já alguém disse, a gente não vive, só sobrevive, mas viver de fato envolve, de alguma forma, as manifestações artísticas que são a expressão de nossa própria necessidade. Então, pensando nisso, pensando nas dificuldades que é trabalhar e viver de arte, pensando em como está até mais evidente agora da real necessidade do ser humano pela arte, a gente pensa também o quanto que a nossa profissão ainda é desvalorizada e, de forma concreta, falta apoio, né? Falta política pública, falta oportunidade de trabalho, fomento, incentivo. E um dia eu acredito que a gente vai ter muito mais, porque isso também vai ao encontro das necessidades de todos e vai ao encontro das necessidades de trabalho da classe trabalhadora das artes, né? Então, eu acho que é um ganho geral, né? Pensando que aqui no Brasil são quase 5 milhões de empregos gerados no setor cultural, então é uma movimentação econômica bastante relevante. Além de tudo, também gera receita, né? Então, realmente é algo para a gente, como sociedade, lutar para que isso aconteça, que trazer esse bem para todos, né? Estou aqui para falar sobre o impacto da Covid-19 nas artes. Não vou falar de números, porque os números serão amplamente divulgados e eles são precisos. Não, também não vou falar sobre a importância das artes na vida das pessoas, porque todos nós podemos experimentar essa importância durante a quarentena, durante a pandemia,
nós sabemos o quão importante as artes são. Mas eu quero falar sobre como as artes vão se comportar depois da pandemia. As artes estarão sempre refletindo as sociedades em que ocupam. As artes estarão sempre à frente da humanidade, porque elas estão sempre refletindo aquilo que nós temos por dentro, aquilo que a gente ainda não sabe que é. Então, ela estará sempre se reinventando, mesmo que isso signifique uma volta ao tempo. Por exemplo, mesmo que isso signifique voltar ao teatro grego, às apresentações ao ar livre, livres. Por exemplo, o que eu sei é que se nós damos um passo, a arte dá 2 passos. Se damos 2 passos, a arte dá 4 passos. Será isso utopia? Mas é para isso que serve a utopia. Para a gente seguir caminhando. É nisso que eu acredito. Eu realmente acredito que a arte existe. Porque a vida não basta. E refletir sobre os impactos da pandemia, do coronavírus nas artes, né, no nosso fazer, e sinto isso na pele, e posso falar sobre as 3 perspectivas, os 3 olhares que eu acabei, né, levantando quando me deparei para refletir sobre isso, e já tenho refletido há algum tempo sobre isso. Existem inúmeras perspectivas, mas eu acho que 3 são bastante claras, né? Uma seria o realizador, o artista com relação à arte dele nesse momento. Uma outra, o público, a percepção dele quanto à arte na vida dele também nesse momento. E por fim, obviamente, você também tem um olhar quanto ao mercado. O mercado artístico, digamos assim, a produção em si. Essa eu acho que está bastante delicada, principalmente nesse momento, né? Você encontra aí um silêncio sepulcral de quem deveria estar adotando políticas mesmo, planejamento estratégico para ações, para que possamos fomentar as artes, que possamos produzir, que possamos tornar o terreno um pouco mais fértil para que os artistas possam continuar produzindo e realizando. Mas isso também, se você olhar numa perspectiva, se você olhar um pouquinho para trás, a gente já estava enfrentando isso já há algum tempo, seja do ponto de vista político, né? Você tinha um ministério desde 85 e ele se enfraquece e se torna uma secretaria. Politicamente isso é de uma fragilidade muito grande, mesmo para conseguir investimentos, enfim. Nós tivemos, mais um exemplo seria 3 filmes premiados em Cannes, um finalista no Oscar, e no momento em que existe um enfraquecimento, né, da principal agência que deveria regular e proteger isso e incentivar isso. Então era um momento muito propício para o mercado, para a indústria, no caso cinematográfica, e as políticas públicas não foram condizentes, ou não houve esse olhar para ela. Então, ao mesmo tempo, você enxerga hoje, esse silêncio, talvez ele dialogue com o que já vinha ocorrendo, infelizmente. Então, em termos de mercado, eu acho que existe sim uma delicadeza, que a gente vai depender muito da iniciativa privada, dos streamings, das emissoras quererem produzir o conteúdo, investirem nesse conteúdo, e o impacto, obviamente, investidores, eu não sei o quanto também vão ter fôlego para investir, mas precisarão investir na arte também, como um meio de comunicação, enfim. Nesse ponto de vista, a produção ela vai ter que ser repensada, talvez mais enxuta, enfim.
para continuar sendo realizada. Do artista, o que eu tenho percebido é que sempre que a gente está num momento delicado, enfrentando um obstáculo, um conflito, é nesse momento em que você recorre ao seu imaginário, à sua criação, à criatividade. E eu tenho visto e percebido os artistas se reelaborando, construindo uma maior autonomia e quase uma emancipação da própria arte para poder realizar. Então, você vê o ator que tem que gravar sozinho em casa, ele começa a ter um outro olhar sobre fotografia, ele começa a ter um outro olhar sobre todas as atividades que o circundavam quando ele estava gravando, só no papel de ator. Esse projeto é uma nova forma dos realizadores fazerem a sua arte, né? Vamos pensar um jeito de realizar. As lives foi um jeito que o mercado também encontrou e que o artista conseguiu entender um meio para chegar lá na outra ponta. Então, nesse sentido, eu acho que o artista não está apenas criando e desenvolvendo, como ele sempre faz, né, a sua arte. Mas ele começou, e quando eu falo emancipação, ele começou a entender mecanismos para fazer com que sua arte chegue na outra ponta. E como nesse momento. Então, isso eu acho que o artista ele começa a ser ganhar esse papel também de produtor, de realizar a arte dele e fazer com que chegue. Uma perspectiva que estou achando muito interessante é a percepção do público quanto à arte. Porque o público, obviamente, ele sempre teve a arte ali, né, permeada. Vai ao cinema, a um show musical, ao teatro, vejo o meu filme na TV, a série, leio um livro. Mas eu sinto que nesse momento que a gente está vivendo, pelo isolamento social, talvez pelo ensimesmamento, as pessoas estão com um pouquinho mais de silêncios e refletindo mais sobre a vida, sobre as coisas, enfim. Eu sinto que o público, as pessoas começaram a perceber a arte na vida delas de maneira muito mais concreta, mais efetiva. Leem mais, assistem um filme e aí tem mais tempo para refletir sobre ele, ou tem mais silêncios para deixar aquela história reverberar nela. As lives têm preenchido, né, as músicas, as discussões sobre arte. Eu tenho visto cada vez mais sobre tal filme, tal série. Então, está presente na vida das pessoas de maneira mais concreta. Entendendo que a arte também ela ilumina, né, a experiência humana, por assim dizer, ela faz com que a subjetividade do artista converse com a subjetividade do público e nessa troca emoções, sensações, reflexões brotam. Eu acho que nesse sentido a arte ela está ganhando um papel cada vez mais concreto de presença. Para mim é isso na vida das pessoas. Seja para permitir com que ela viaje, já que ela não possa viajar, que ela se transporte, que ela aguce a imaginação, ou mesmo para provocar maiores reflexões. Eu acho que a arte também às vezes ela provoca a dor, no sentido de você tentar entender e crescer sobre aquilo, referente àquilo. Mas também ela tem sido, para mim, eu tenho enxergado nesse sentido, ela ser um manto, algo que acolhe, que te traz um pouco de paz nesses dias tão repletos, né, de notícias tristes, massacrantes. Então, nesse sentido, eu acho que a arte ela tem transformado muito. Ela tem transformado o realizador ou o artista num realizador, e ela também tem transformado bastante a percepção das pessoas quanto à arte. E aí eu acho a magia. A arte, incrivelmente, ela resiste. O setor das artes cênicas foi talvez o primeiro que interrompeu as suas atividades quando começou essa pandemia. Foi repentino e imediato.
teatro, dança, circo, ópera. Todos os espetáculos foram interrompidos assim, imediata e simultaneamente. E provavelmente nós seremos um dos últimos a retornar, porque mesmo que sejamos liberados pelas autoridades da saúde, será que as pessoas vão ter confiança, segurança para frequentar lugares de aglomeração, onde haja muita gente? Eu tenho minhas dúvidas. E além disso, tem a questão econômica. Nós estamos atravessando uma grave, forte crise financeira e econômica. E talvez as pessoas não tenham recursos disponíveis para poder voltar a frequentar espetáculos, shows, etc. Então, eu acho que a nossa crise ela vai perdurar mais do que em outros setores. E isso é muito grave. Para vocês terem uma ideia, no setor das artes cênicas, nós temos 30 mil trabalhadores, mais ou menos, no estado de São Paulo, que interromperam totalmente as suas atividades. Tanto é que na nossa entidade, a PTI, Associação dos Produtores Teatrais Independentes, nós temos um fundo chamado Fundo Marlene Collet. E iniciamos o fundo há 4 anos atrás, ajudando companheiros, artistas e técnicos que passavam por alguma dificuldade. E agora, nessa hora de pandemia, aumentamos enormemente a possibilidade de captação de recursos para que a gente possa ajudar mais pessoas. Como eu disse, são 30 mil pessoas. Nós temos, até o final do ano, temos a meta de, pelo menos, apoiar 15 mil pessoas, ou seja, 15 mil famílias. E fazemos isso através de distribuição do cartão, um cartão de alimentação carregado com valores e também de cestas básicas. Mas é muito difícil, temos que captar muitos recursos para isso, mas o desemprego é absoluto e as pessoas não têm para onde correr. É um contingente de iluminadores, sonoplastas, cenotécnicos, camareiros, bilheteiros. E nós estamos falando de todos aqueles que trabalham no circuito, que envolve, por exemplo, uma casa de espetáculo, até o pipoqueiro que trabalha na frente, né? Os apontadores do teatro, aderecistas, peruqueiros, músicos, cenógrafos, enfim, é uma multidão, e fora os artistas. Então, o nosso setor sofre de uma maneira bastante pesada e não vejo a curto prazo uma recuperação grande. Isso nos preocupa muito. E tem também outro fator que é o Estado não nos enxerga. O Estado não enxerga o setor criativo, cultural, como um setor produtivo. Ele não nos enxerga. Apesar de nós representarmos quase 4% do PIB brasileiro, 3 e pouco por cento do PIB paulista, o Estado não nos enxerga. Nós não representamos força de trabalho. E isso é muito grave. E tem o outro lado, e não temos nada, só para arredondar, não temos possibilidade de nada, tem alguma esperança de um projeto de lei federal de apoio ao setor e mais nada. E o nosso setor, junto com empregados domésticos e construção civil, é o terceiro mais impactado pela crise, segundo a FIP. E tem a questão emocional, tem a questão psicológica que afeta o artista profundamente. Nas artes cênicas, que ancestralmente, originalmente, vêm dos rituais presenciais, né? Nós precisamos estar presente. O online não quebra um galho, mas ele não substitui jamais. E o impacto emocional na vida dos artistas, na vida do criador, para mim é um dos pontos mais graves e mais sérios, que vai deixar marcas muito grandes. Vai trazer grandes reflexões? Sim. Mas também vai trazer grandes dificuldades. Esses eu acho os pontos mais sérios que nosso setor enfrenta nesse momento. A gente sabe, né, o governo fez uma medida para a gente poder estar recebendo autônomos, né, esse auxílio emergencial, ajuda, mas realmente muito aquém, né, do que uma pessoa precisa para poder sobreviver com essa dignidade. Mas a gente está aí, batalhando, somos resistência, nós da classe artística sabemos agora nessa pandemia, sabemos não, sempre soubemos, mas o grande público às vezes talvez via
o artista como algo supérfluo. E nessa pandemia a gente pôde notar o que seria da gente sem a música, sem o filme, sem tudo, né? Tudo que é ligado à arte, né? Que a gente está podendo usufruir nessa pandemia. E graças ao artista. É produção artística isso. E isso não pode parar, porque alimenta a nossa alma. A gente não vive só de pão, né? A gente precisa disso para viver também. Vou navegar nesse mar que é bonito demais e mergulhar na alegria que você me traz, pra nunca mais ver o nosso amor naufragar. Só o teu cais é que faz o meu barco ancorar. Vou navegar nesse mar que é bonito demais e mergulhar na alegria que você me traz, pra nunca mais ver o nosso amor naufragar. Só o teu cais é que faz o meu barco ancorar. Valeu, gente! Se cuidem!